Ó minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila no regaço. Bem bonito pra chegar no céu. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 14 do nosso podcast De Repente, Deus Age. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês que nos acompanham através do YouTube, através do Spotify, através do Instagram. Nosso muito obrigado. É através de vocês que esses testemunhos que estão passando por aqui vão alcançar muito mais gente. E por isso, compartilha nossas páginas, manda para o amigo, para a família, para eles acompanharem também. Às vezes o testemunho de alguém que está aqui, que vai estar passando por aqui, na verdade, pode servir para alguém. E mande para as várias pessoas, porque nosso Instagram vai estar aqui embaixo, nosso YouTube vai estar tudo aqui embaixo, tá bom? Nosso muito obrigado. E hoje nós estamos de volta no estúdio, né? O nosso último episódio, episódio de número 13, foi um ao vivo, rezando o terço. E aí perguntaram, ai Jana, seria melhor fazer o ao vivo à noite. Concordo, mas a gente precisa conciliar a nossa agenda. Então a gente está se programando para fazer um ao vivo à noite. Estamos pensando em umas ideias aí, né, amor? Sim. De repente colocar algo fixo, como uma oração mensal, quem sabe? Um terço, semanal. São muitos de repentes acontecendo. Então acompanhem a gente nas nossas redes sociais para que vocês possam estar dentro do nosso De Repente também. E hoje eu tenho muita alegria em apresentar essa minha grande amiga que já começou a dar risada já. Onde ela passa, a risada dela contagia. A Glau, que tá comigo há tanto tempo já, desde quando eu comecei na advocacia, a gente trabalhou junto, depois a gente acabou não se vendo por um enorme período, mas Deus é tão bom e tão providente que Ele me trouxe de volta esse presente na minha vida, que é a Glau. Glau, seja muito bem-vinda e se apresenta pra essa galera, né, porque eu vou chamar de Glau o episódio inteiro, mas eu preciso se apresentar. Graças a Deus, né? Deus uniu os nossos caminhos. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Sou muito grata pelas pessoas que passaram por um tempo na minha vida, né? Aí Deus fala assim, não, vamos separar um pouquinho. Aí depois Deus fala assim, não, tá na hora de juntar essa galera de novo. Então Deus tem feito isso na minha vida e eu louvo a Ele por isso. Então meu nome é Gláucia, do Amaral Valim. Eu tenho 44 anos. Sou mãe atípica do Francisco, que é uma criança de 9 anos, autista, suporte nível 1, muito bem casada com o amor da minha vida, José Luiz Valim. E eu amo. Sintam os coraçõezinhos ali. A Deia vai pôr coraçõezinhos pra gente, Nossa porque ela é dessas. Nossa editora-chefe vai colocar. É o amor da minha vida, é o José, literalmente, que eu pedi para Deus. Tudo que eu pedia para Deus num homem, Ele me deu através do José. E eu sei que eu fui um instrumento de Deus na vida dele, Ele não esconde isso de ninguém, né? José faz questão de falar isso para as pessoas. Ele dá um podcast, viu, gente? Ele dá um podcast também. Podcast. Ele dá. E eu sou estudante de pedagogia. Né? O ano que vem eu termino a faculdade, se Deus quiser, em nome de Jesus, né? Sou catequista há, meu Deus, acho que 20 anos. Há 20 anos catequista. Nossa. Com uma pausa, né? Entre a maternidade, casamento, mais há 20 anos. Eu amo criança. Dei uma pausa do Ministério de Música por conta das minhas tarefas do dia a dia, né? Por conta de ter saído o laudo do Francisco, e aí demanda tempo. Sou coordenadora da catequese, isso também demanda muito tempo, porque a gente não lida só com uma turma, nós lidamos com mais ou menos 10 turmas, a gente lida com dessas 10 turmas com as famílias, e a gente cuida de almas, né? Deus
deu a mim a missão de cuidar de almas. Primeiro, da minha. Segundo, da minha família, né? E terceiro, de todas as crianças da catequese que eu amo, que eu sou apaixonada. Ai, que lindo! Que lindo! Veja que hoje vai render, né? Porque é uma pessoa assim que evangeliza em cada ato. Então vai ser maravilhoso. Acompanhe a gente até o final. Curte, comenta aí, deixa pergunta que depois a gente pede pra ela responder. Quem sabe um quadro Fulano Responde, né? Sim. Das pessoas que passaram por aqui. Nossa, muito legal. Nossa, legal, legal. Ideias vindo. A editora-chefe só anotando. Né? A editora-chefe só anotando. Glau, pra gente começar, é uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, acho que você até sabe qual que é a pergunta. Qual que foi o primeiro momento que você viu e falou assim, eu sou católico? Esse primeiro quando eu falei, não, eu sei o que é ser católico a partir desse momento, o encontro com Deus. Eu venho de família como a Rosa Bardella, né? A família da minha mãe não é católica. Verdade? É. Olha. Eu venho de famílias não católicas, né? Não tem uma... é porque minha mãe me levava na igreja, Uma minha avó levava... referência. Não. Na verdade, quem foi pra igreja sozinha fui eu. Olha só. Então, assim, hoje ainda eu falei assim, mãe, me ajuda porque eu quero lembrar o termo correto para não cometer nenhum erro, assim. Então, minha mãe faz, né, parte de uma religião, de que na adolescência eles precisavam fazer tipo uma profissão de fé. É como se fosse a catequese, só que na vida de adolescente. E essa profissão de fé, entre os 7 irmãos, né, porque um faleceu, um único tio meu tinha essa profissão de fé. Então, sem ter essa profissão de fé, eles não poderiam batizar os filhos naquela igreja. É uma religião que é super parecida com a igreja católica, tanto que os documentos, tanto da nossa religião quanto a deles, são aceitos, o batismo, o casamento. Ai, que legal. E aí a minha mãe me explicou que eles tinham que ter essa profissão de fé, e aí elas não conseguiram ter essa profissão de fé e ela teve que me batizar na igreja católica. Então Deus já me escolheu aí. Já separou no batismo. Aí fui batizada pela minha madrinha, pelo meu padrinho. São pessoas maravilhosas que, assim, presentes na minha vida, na vida da minha família, principalmente quando a gente mais precisou, assim. Eles estavam lá junto de nós. E aí fui crescendo. Quando eu tinha por volta de 8 anos, eu sempre, minha mãe e meu pai vinham aqui na igreja da Vila Maria, porque eu morava aqui perto, com o padre Cláudio, Nossa. na época. Olha, Conrado soltou um nosso E eu amor vi... faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. E aí a gente vinha assim, quando a minha mãe batizava alguém, quando era primeira comunhão de alguém e tudo mais. Foi passando o tempo, eu senti aquela vontade de vir para a igreja. E eu comecei a vir sozinha. Porque na época eu tocava o sino, ficava tocando o sino e cantando uma musiquinha. Ai, no alto-falante. Gente, é e muita eu coisa de ouvia na minha interiores. casa. E esse som, ele mexia com o meu coração desde criança. Quem que falou? E aí- Alguém falou também. Um dos padres falou Falou. que... acho que era o padre Átila que falou que tocava o sino da igreja, ele Tocava, não é 30, mas não, ficava tocando aquele sino, ficava tocando e tocando uma musiquinha de fundo. E aí foi passando o tempo e eu comecei a vir pra missa sozinha. Então minha mãe falava assim pra mim, você vai, mas você não pode andar na beiradinha perto do muro, anda sempre do meio pra ponta, mas também não vai andar na rua. E eu seguia, 3 quarteirões daqui, só vir reto, beleza. E eu vinha. E eu sentava nos bancos da frente e eu escutava um barulhinho assim, as músicas da missa, e eu escutava um triângulo tocando. E esse triângulo, eu ouço o som dele até hoje. Ui, me arrepiou. Eu ouço o som desse... Não sei quem era, porque a minha memória é péssima. Mas, assim, das coisas que eu lembro do triângulo. E aí começou a música na minha vida. E aí eu vinha todo domingo. Aí um dia... Nossa, minha mãe quando assistiu isso, falei, um dia eu combinei com uma amiga minha, falei assim, vamos na missa. Olha eu já querendo puxar o ponto de criança. Vamos na missa comigo? Aí eu vou. E um dia eu passei na casa dela, e a missa acho que era 8 horas da manhã. Essa menina acordou? Claro que não acordou. Mas eu vim brava pra missa. Vim brava, ainda tinha um coração rancoroso naquela época, porque eu era criança, né?
E aí eu fiquei anos sem falar com ela, porque ela me abandonou, não veio na missa. E aí, com o tempo vai passando, a gente vai perdendo contato com as pessoas, daí depois a gente voltou a conversar e tudo mais. E eu lembro que isso me marcou, que eu cheguei em casa brava com a minha mãe, que onde já se viu a pessoa combinar Marcou. eu já era comprometida Já. onde já se viu a pessoa ficar dormindo em vez de ir na missa. E tudo bem. E eu continuei vindo. Minha mãe me colocou na catequese, ó. Minha mãe sendo de outra religião, sabia da importância da igreja na vida. Porque a igreja teve uma importância na vida dela. Sim. E a minha mãe também cantava no coral da igreja. Ai, que Quando ela era de lindo. criança para adolescente. Então ela cantava no coral da igreja. E aí eu comecei a vir participar da catequese. Eu amava vir pra catequese Dona Maria. Eu acho que até já é falecida, porque quando eu voltei, né? Eu casei e voltei pra Vila Maria, eu me encontrava com ela na missa e falava, minha primeira catequista, né? E as minhas catequistas, tanto a Dona Maria, né, que foi a minha primeira, e depois a Hebe, que Deus a tenha na eternidade, que eu rezo pela alma dela até hoje, elas se encontravam e elas ficavam falando de mim. Ai, Glaucia do Fofocando céu. você agora. E aí foi passando o tempo. E aí, aí eu mudei pra Rubião, quando eu comecei a adolescência, né? Fui fazer minha primeira comunhão em Rubião, fiz o crisma lá, tudo. E lá eu já comecei a participar. Então, assim, tive os terços nas casas. A gente, ainda o terço, assim, sempre começava da onde parou e a gente ia em procissão até a próxima casa. Ai, que legal. Então, assim, tinha aquele chazinho quentinho na noite, aquele bolinho só de farinha, aquela coisa gostosa. As pessoas iam, rezavam, faziam novena. E isso, assim, eu vivenciei muito em Rubião, porque Rubião Júnior, lá na paróquia de Santo Antônio, foi a paróquia em que eu pude formar a minha fé, sabe? Foi lá que eu comecei a ser catequista, foi lá que eu comecei a cantar. E eu lembro que eu ia na missa, eu queria cantar na igreja, né? E aí eu era sem noção, né, gente? Sem noção. E aí o pessoal lá da igreja, e nunca assim, eu falo que aqui na Vila Maria a gente é rico. Não em questão de dinheiro, em questão das coisas que a gente tem para trabalhar com as crianças na catequese, assim, os instrumentos que a gente tem aqui hoje, né? E quando eu comecei a cantar na igreja, lá não tinha microfone, era no gogó, né? E aí eu lembro que meu irmão fazia parte, né, do Ministério de Música, que meu irmão também já estava engajado, então eles ficavam num cantinho assim, bem no canto assim, quem conhece a igreja de Rubião, nas laterais, ficam os santos, né? Então entrando na igreja do lado esquerdo, o pessoal da música ficava lá. E aí eu ficava do outro lado, só que aí eu queria cantar mais alto que as pessoas, gente. Ai, meu Eu Deus. até imagino. Aí eu ficava cantando alto e todo mundo lá de lá olhando pra mim com aquela cara, o que você tá querendo cantar mais alto que a gente? E aí a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que a gente não precisa aparecer, o sentido do servir é outro sentido, né? Que a gente serve a Deus, que os nossos dons não são para nós, né? São de Deus a serviço do outro. E aí eu comecei a dar catequese. Hoje meus catequizandos da época são casados, têm filhos, encontro com eles, eu falo, meu Deus, quanto tempo, né? E aí, eu posso contar um episódio? Quando eu era catequista, né? Gosto de... Adoro. Eu dava catequese com a Dani. E aí, eu ganhei várias fitas com episódios, assim, bíblicos do Ero, que hoje... Fitas. Ela ganhou fitas. Você que tá assistindo pode, às vezes, nem saber o que é uma fita, tá? Mas tudo bem, fita era um tipo de mídia onde se passavam vídeos ou então você ouvia músicas, tá? Fita cassete, fita né? cassete, Fita cassete, gente. Dá um exatamente. Google lá. É tipo disquete, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu e a Dani, a gente queria fazer coisas diferentes, mas a gente não tinha, assim, né? A nossa paróquia sempre foi uma paróquia, assim, muito, muito humilde, né? Financeiramente. Então, as catequistas tinham que se virar nos 30. Daí, esse meu compadre, na época, namorado da minha prima, o Ero, me emprestou várias fitas, né? E ele tinha me dado também vários livros. E aí, eu falei assim, Dani, vamos passar essas fitas para as crianças? Ela falou assim, vamos. Aí, quem tinha carro na época? Só se for você, porque eu não tinha. Né? Eu não tinha. E aí eu falei assim, Dani, como nós vamos levar? Dani, eu tenho uma carriola. Pegamos a carriola, a Dani tinha TV, eu tinha as fitas e o videocassete. Então eu saía da minha casa com a carriola,
com o cassete e as fitas, passava na Dani, que morava do outro lado de Rubião. Eu morava perto da casa de Santo Inácio e a Dani morava perto da escola. Gente, E aí eu ia até na casa da Dani, daí eu pegava a televisão da Dani e a gente descia pra catequese. Não, era a catequese renovada, mas a gente tava renovando, porque a catequese renovada tava começando. Maior videocassete. de evangelização. Acho que naquela época era as televisão de tubo ainda. Era aquelas televisõezinhas assim, ó, de tubo assim, ó. Meu Deus do E a céu. gente chegava lá, a gente passava o encontro. Então assim, a gente não tinha livro naquela época ainda. Era o Espírito Santo de Deus. Amiga do céu. E a gente não tinha acesso à internet que a gente tem hoje. Imagina. Então assim, nós tínhamos assim uma orientação do que a gente tinha que passar. O resto se vira nos 30. Então a gente pegava a Bíblia e Folheava. então assim, vamos falar sobre isso. Então a gente falava, a gente levava a passagem bíblica. Hoje aqui na catequese, todas as crianças a partir de segunda etapa têm Bíblia. Todas as crianças. Naquela época, malemar catequista tinha Bíblia. Todas as crianças têm o livro dos encontros e todas as crianças têm a Bíblia a partir da segunda etapa, que é Tem o quando terço, eles né? recebem a o partir da segunda terço. etapa. Gente, e fazendo um parêntese, né? Olha só que salto de realidade, né? E o que é a força de vontade na evangelização. A pessoa dá tudo, entregar tudo que tem de si, com todos os seus esforços, pensando em como vai atingir o outro. Não era a catequese renovada, como você disse? Como eu posso a catequese renovar, né? renovada. E aí a gente levava, as crianças amavam, a gente assistia, assim, porque até hoje chama a atenção, né? Sim, das quando a crianças. gente faz uma Quando a gente sessão de faz uma cinema, sessão de cinema, nossa. as crianças piram, gente. Então, naquela época, e era muito engraçado, porque aí era todo esse trabalho para ir para catequese. Aí, por exemplo, às vezes a gente não tinha um profissional para limpar a igreja, né? A igreja não tinha funcionário, a igreja de Rubião. Então, às vezes a gente tinha que chegar mais cedo, lavar a sala de catequese, deixar tudo pronto. É o servir, não é só bonitinho, chegar cheirosinha, igual hoje aqui, ó. Senta na mesinha, sala maravilhosa. Com né? ar-condicionado. Com ar-condicionado, né? Não, lá às vezes a gente chegava, a sala tava cheia de terra, então a gente tinha que lavar, deixar tudo limpo, organizado. Às vezes a gente pegava as crianças adoravam, as crianças ajudavam a gente. E aí começou a minha fase assim da evangelização na catequese. Aí chegava as férias. Tinha férias catequese? Não tinha. As crianças estavam de férias da escola. Eu e a Dani, a gente pegava a nossa turma e a gente ia jogar bets. Qual Nossa. Dani? Você fala tanto Dani agora. Qual Dani que é? A Dani Alves. Tá. Dani Alves. A Dani Alves. Eu conheço? Não. Tá, então Não, tá bom. não. Só fazer porque tem várias Dani. É muita Dani. É muita na nossa Dani. vida, a Dani Alves. E aí, a gente ia jogar bets com as crianças. Olha só. E aí as outras crianças das outras turmas queriam ir com a gente também. E a gente levava todo mundo. Se o irmão queria, então a gente ia, E assim, lá em Rubião era muito tranquilo. Então a gente passava a tarde, a gente avisava os pais que a gente ia jogar. Ou quando a gente ia fazer piquenique com as crianças, a gente ia ali na pracinha mais próxima e fazia piquenique com as crianças. Ou a gente ia até na igreja e a gente fazia piquenique, a gente avisava os pais e a gente ia. Simplesmente ia. Gente, que lição de amor mesmo, assim, né? De entrega, Pelo de doação, servir, né? pelo servir. Pelo servir. E aí, meus catequizandos da época, quando vocês virem esse podcast, comenta aqui embaixo. Por De favor. como era a nossa catequese naquela época. Porque era muito bom. A gente não tinha nada, mas a gente tinha tudo. Tudo, exato. Às vezes naquela época era até melhor às vezes do que é hoje, né? É. Da Mas não- entrega, da né? entrega. Assim. Mas é que não dá pra comparar, né? Porque são outras realidades um pouco. Exatamente. Realidade. Tinha assim, mais liberdade naquela época também. Tinha, né? muito mais Diferente. liberdade, assim. E os pais confiavam na gente, porque assim, os filhos geralmente era coroinha, o pai era ministro, ou o pai ajudava na festa de Santo Antônio, ou o pai fazia. Então, assim, eu sou muito grata a tudo que eu vivi lá na paróquia de Santo Antônio. Ai, que sabe? bênção. Muito grata mesmo, assim. Esses dias o Francisco viu lá no Facebook uma foto minha. Ele falou assim: olha, mamãe, faz tempo essa foto, porque eu tava preto e branco. Eu falei assim: não, filho, faz tempo essa foto. Mas também não. Isso daí é coisa da imagem mesmo. Dei pra ele. Eu que deixei assim na época, né? Que eu achei que ficou mais bonito assim. E aí tá as crianças assim, eu tô assim, de mãozinha posta, as crianças assim. Até esses dias, a mãe de uma catequizanda minha na época, ela precisava fazer o crisma.
Porque ela precisava batizar o sobrinho. Nossa. Ou a sobrinha, não lembro agora se é sobrinha ou se é sobrinho. E ela falou assim, nossa, eu preciso comprovar que a minha filha fez primeira comunhão. Porque não tem foto. Ela não sabia onde estava o documento, né? Eu falei assim, meu Deus, mas a minha palavra não basta. Foi a catequista dela, né? E aí a gente conseguiu provar, ela conseguiu fazer, eu espero que ela tenha batizado, né, a sobrinha. E são coisas assim, né, que apesar de anos, os pais ainda nos procuram, lembram da gente, isso. as vó, eu falo assim, que a gente não lembra de nome, mas a gente chamava assim, as mais velhas na Rubião de vó. Eu falo assim, vó, porque sempre era a avó de alguma criança da catequese. Sim. Né? Ou vó, não sei o quê, e aí elas me veem hoje, elas me beijam, ai que saudade. E dá aquela nostalgia, Como né? é gostoso, Ai, né? que delícia. Nossa. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Desses muitos momentos, né, que a gente vive, né, e nós, né, foi a Glaucia que me trouxe de volta. Claro. Me trouxe de volta, não, me trouxe para a catequese, porque eu nunca tinha dado catequese, e a gente pensou... Eu pensei quando saí da docência, que a docência me largaria, mas ela trouxe algo muito melhor, que foi poder estar em sala com as crianças na catequese, né? Não fiquem com ciúmes, meus alunos, mas é que é diferente, muito diferente. E tantas outras vivências aqui na comunidade, né? Aqui na paróquia Nossa Senhora Menina. E uma das coisas que me marcou e vai me marcar, porque eu sempre penso nisso, foi na vigília. Nós estávamos no mesmo horário da vigília, tava um frio, gente, mas tava um frio. E a gente dividiu a coberta para rezar o terço. Coberta não, porque a Glau tava com um chale, nós dividimos o chale de manhãzinha para rezar o terço. E essa vivência assim com Maria, eu sei que faz muito parte da sua vida. Né? E você fala de Maria com um amor muito grande. E até a forma como você reza a Ave Maria, pra mim, é diferente, gente. É diferente, sabe? Então eu queria que você falasse um pouquinho, assim, desse seu laço estreito com a mãe, né? Como que você se viu tão mariana, assim, tão filha de Maria e a importância de Nossa Senhora na sua vida, na sua trajetória. Quando eu fiz o TLC, eu fiz o mini e logo eu fiz o TLC por conta da idade, né? Eu saí e eu rezava o rosário todos os dias. Saí com aquela sede, sabe, de rezar, de ter um momento com Nossa Senhora. E por causa do dia a dia eu fui perdendo isso, né? E depois eu passei por um período que eu tive uma depressão, né, por incrível que pareça. Não diz nada, o sorriso no rosto não diz nada, né? Porque o meu rosto é do outro, né? Padre Jonas ensina isso na Canção Nova, de que o sorriso é o cartão postal da Canção Nova, né? E que meu rosto não é meu, é do outro. E aí um dia eu tava bem assim, bem mal mesmo. Eu não tava nada bem assim. E aí eu pedi o sacramento, eu conversei com o padre e pedi para ele me dar uma bênção da unção dos enfermos. A importância do sacramento na vida do católico. Sim. E eu tava bem mal mesmo, porque para eu pedir alguma coisa, eu tenho que estar bem mal. E o padre fez uma oração por mim, né? Me deu, né, a unção dos enfermos. E eu fui embora para casa. Num desses dias eu tive um sonho. Eu já sonhei com Nossa Senhora uma vez, mas eu tive um sonho de que estava eu, meus irmãos e uma prima minha que mora em Bauru nesse sonho, e nós passávamos por vários lugares. Então nós passávamos assim dentro de uma casa. Então a gente entrava, por exemplo, pela porta da cozinha e saía pela porta da sala. Aí em outros momentos a gente entrava pela porta da sala e saía pela porta da cozinha. E em alguns momentos a gente ia passando assim, e a gente passando por campos, por florestas, por flores, e todo o tempo a gente estava com o terço na mão rezando. E o inimigo, durante esses momentos, ele vinha e tentava nos atacar. E a gente rezava com mais força. Ai, que bonito. E a gente falava que o sangue de Jesus tinha poder e que Nossa Senhora estava conosco. E nesse sonho. Aí, uma outra vez eu sonhei que eu caía num buraco. E eu falava assim, Deus me ajuda. E eu afundando cada vez mais nesse buraco. Deus me ajuda. E eu pedia ajuda para Deus e eu não conseguia falar. Eu só ficava no meu pensamento. E eu conseguia, e gente rindo assim. Eu acredito muito que seja um inimigo de Deus, assim.
aquela imagem daquelas pessoas saindo de mim e eu pedindo ajuda para Deus e eu não conseguia falar porque travava a minha garganta. E aí eu vi Nossa Senhora. E aí no que eu vi Nossa Senhora, eu fiz uma força muito grande nesse sonho. E eu falei, minha mãe, me ajuda, me dá a sua mão. E a Nossa Senhora pegou na minha mão e me puxou. Nossa. Ui, gente do céu. E me puxou. E olha que eu já sabia dessa história que a gente conversou, eu tinha esquecido. E Nossa Senhora me puxou. E assim, ela tá comigo em todos os momentos. Quando eu tô mal, eu fico de joelho, eu ponho minha cabeça no sofá e falo pra Nossa Senhora me abraçar, ficar comigo. Porque nós temos, né? Nós cristãos, nós somos atacados o tempo todo, porque o inimigo não quer aquele que já tá fora, porque aquele que já tá fora, que tem uma vida mundana, já é dele. Então ele quer a gente, ele quer atacar a Deus, ele quer ferir a Deus. Então ele quer os amados de Deus. E aí quando eu me sinto assim, eu peço pra mãe, né? E Maria é o meu maior exemplo. Então o meu maior exemplo de mulher é Maria, depois vem a minha mãe. Minha mãe é maravilhosa, gente. Eu começo a falar da minha mãe por tudo que ela já passou por nós, por amor a mim e aos meus irmãos. Mas assim, Nossa Senhora, ela assim, eu comecei a olhar pra ela e imaginar assim, será que a roupa que eu visto tá agradando? Você começou a pensar em cada Eu comecei a detalhe. pensar em tudo. E vendo as palestras, participando pela televisão dos acampamentos para mulheres, né? E eu fui, sabe? E Maria foi tocando meu coração. Porque eu falava assim, gente, Maria não devia ser, apesar dela, né, ela morar em um lugar onde as mulheres se vestem, né? Não aparece a pele delas e nem nada. Mas a gente pensa assim, eu sou uma mulher casada, eu sou uma mãe de família, eu preciso dar o exemplo. Eu não posso ir de qualquer jeito para a igreja, eu não posso ir de qualquer jeito para a catequese. Eu lido com pais de catequizandos, são homens, Sim. né? Eu lido com o padre, ele é um homem antes de ser um sacerdote. Será que a minha roupa, o que eu tô vestindo, o que eu tô falando, tá ferindo o outro? Então eu comecei, através de Maria, ter esse imagem olhar. de Maria. Exatamente, da pureza, da dedicação da família. Esses dias eu mandei para todos os homens do meu Instagram, inclusive o Com, Eu vi. né? Foi lindo. Até salvei. Da visão, né, da esposa que tem que ter pelo esposo, né? Dessa visão assim, que o esposo, quando a gente casa, quem celebra o casamento são os noivos, não é o padre. Sim. E aí, o seu esposo é o seu Jesus. Então, quando você vai fazer alguma coisa pro seu esposo, é para Jesus que você tá fazendo. Quando seu marido chega em casa e você já chega reclamando porque ele deixou a toalha, porque ele deixou não sei o quê, porque as crianças me deixaram louca, é pra Jesus que você tá falando tudo isso. E eu penso assim, meu marido chega em casa e ele não vê a hora de chegar em casa. Porque ele sabe que em casa é o porto seguro dele. Que é onde ele vai ter a paz. Então ele chega e eu falo, oi meu príncipe, e já dou um beijo nele, porque a gente quando casa tem que beijar, viu gente? Não pensa que depois que casa não beija mais. Gente, vamos mulherada, vamos renovar. Terapia. Então eu dou um beijo, dou um sorriso. Terapia com Glaucia agora. Não, ó. A terapia tá em dia, A então terapia vamos tá em dia. espalhar. A minha Vamos terapia tá espalhar. em dia. Já fui ontem na terapia, tá tudo em dia. E aí, o que a gente tem que pensar? Como que eu vou receber Jesus na minha casa? Né? Então meu marido chega, eu falo, oi meu príncipe, oi meu amor, dou um beijo, abro um sorriso, você tá bem? Tem dia que eu sei, tá na cara dele que ele não tá bem, mas eu pergunto, você tá bem? E ele fala, eu tô bem, eu sei que ele não tá bem, mas eu continuo com meu sorriso, porque ele chegou na casa dele, no Sabe, templo santo dele. Olha que coisa, me lembrou, eu acompanhei o The Chosen, não sei se você acompanhou a série do The Chosen. Não toda. Tem um episódio que Jesus chega na casa da mãe dele e que a mãe dele vai lavar o cabelo dele. Sabe, é uma coisa assim tão humana, tudo bem que deve ter sido, lógico, né? A gente sabe que ali tem algo que é ficção, mas Sim. também tem o texto bíblico. Mas foi que seja ficção, trazida assim, com uma humildade, com uma humanidade, porque pra gente que é filho, né, ter a mãe lavando os nossos cabelos e cuidando, e Jesus reclamando com ela, né, que tava puxando os nós do cabelo dele, assim, mas é isso que ela faria, e por que não a gente fazer também pelos nossos, né, por que não?
Porque a gente faz muito pelo outro, né? Ultimamente nas homilias que a gente tem ouvido, e até na semana da novena de Nossa Senhora Menina, os padres nos falavam, né? A gente faz muito fora, né? Mas o nosso templo santo é dentro de casa. A gente tem que cuidar primeiro dos nossos, né? Não dá pra eu sorrir pro outro se eu não tô sorrindo pro meu marido. Tem gente que briga, chega em casa, sai da missa, chega em casa e já começa a quebrar o pau. Algumas famílias, os filhos não vêm pra missa, mas por quê? Será que o pai e a mãe, depois que chegam da igreja, dos afazeres da igreja, da missa, agem como cristãos, estão vivendo? Porque os filhos pegam muito isso. Lógico. E eles são muito rápidos. Não, são muito. Nós temos os filhos muito rápidos. Eles são muito ligeiros para pegar as coisas, então. E aí eu aprendi muito sobre essas coisas com Nossa Senhora. E se você pudesse escolher assim uma palavra para definir Maria, que palavra seria? Paciência. É uma só, então. Paciência. Paciência. Ela foi muito paciente. Foi muito. Em tudo, né? Em tudo. É um dos adjetivos para ela. Não. São inúmeros. Exatamente. Mas ela foi muito paciente, realmente. Passar por tudo que ela passou junto com seu filho, vendo seu filho sofrer, e mesmo assim estando ao lado, sem poder fazer nada, né? Estando de mãos atadas ali. Sim. Sim. É difícil. Eu não sei se eu... Você fica emocionadão de falar de Maria, né? Ele fica emocionadão de falar de Maria. Não sei se eu suportaria, às vezes, sabe? Às vezes a gente hoje, como com a vida que a gente está hoje, a gente não pode ver uma pessoa falando errado do nosso filho que já quer ficar nervoso. A gente fica nervoso, né? Porque é nossos filhos, né? A gente sabe que nossos filhos eles são um pouco peraltas, né? Que eles têm as artes deles, sim. Mas são nossos filhos, independente. A gente vai tentar proteger eles de tudo quanto é forma. Imagina ela, né? Imagina ela. Que não podia proteger. Ela não tinha o que fazer. Ela não tinha. Ela sabia o que ele ia passar. Quer dizer, ela tinha uma noção, né? Mas... Ai, Maria, sua linda. Se você pudesse cantar uma música para ela. É lógico que eu ia chegar em algum ponto que eu ia fazer você cantar. Eu preciso de letra, né? Porque uma das coisas que eu não sei é decorar música. Eu aprendo a melodia rápido. Mas a letra... Meu Deus do céu, e sem tom nem nada, gente, se eu desafinar, vocês me desculpem, tá? Não vai desafinar. Continue assistindo se desafinar. Abaixa, a hora que ela parar de cantar, a gente bate palma, vai ser o nosso sinal pra você voltar a assistir. Fechou? Bem combinadinho, tá tudo certo. Ai. Então vamos lá. Exatamente quando eu me sinto, quando eu preciso de Maria. Então, a canção é essa. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Que isso, gente. Olha, Show ao vivo aqui, gente. E eu tenho que te dizer que na época mais difícil da minha vida, que eu julguei ser a época mais difícil da minha vida, era essa música que me acalmava, sabe? Inclusive eu ia no grupo de oração Oásis, um beijo para vocês que foram servos do grupo de oração Oásis, vocês sabem que vocês têm um lugar especial no meu coração, João Leandro, ai meu Deus, a esposa dele fugiu o nome, a Alba, obrigada editora-chefe, o Fernando e a esposa dele, que eu não lembro o nome também, e eles cantavam muito essa música lá, sabe? A Márcia, nossa, gente. Ai, como Deus fala com o inteiro. E ó, ela não desafinou, né? Pode levantar o som, volta e coloque no máximo. E ouve de novo essa oração. Ai, que coisa mais linda, minha amiga, coisa mais linda. Bro, vamos falar um pouco de onde mexe com a gente, nossos filhos. Ai, meu Deus.
A gente sabe, você falou aqui que o Frank é uma pessoa fantástica, corintiano, né? Claro que não. A gente te ama, Fran. A gente sabe que você é São Paulino. Corintiano. E o tio Com é um chato mesmo. Gosta de pegar no seu pé, Fran. Pelo amor de Deus. Quando você recebeu a notícia, o diagnóstico dele, assim, qual foi a sua reação, Lau? Porque é um impacto, né? Que a gente sofre. Deus nos deu o instinto materno, né? E quando tem algo diferente, a gente percebe, mas às vezes a gente não sabe o que é, mas a gente percebe. Eu parei de trabalhar porque eu estava com síndrome de burnout e o Francisco começou a ter alguns comportamentos na creche. E aí a professora dele, maravilhosa, me chamou e falou assim, olha, o Francisco faz todas as atividades na escola, mas a parte social ele não gosta. Então vai fazer alguma brincadeira com os amigos, ele não quer fazer. Vai levar no parquinho, ele quer ficar no tanque de areia e quer ficar no cantinho dele. Ela falou assim, seria interessante levar ele numa psicóloga e tudo mais, né? A gente não sabe se é sua falta, tudo mais. Aí aquilo, pá, porque você trabalha o dia inteiro. Eu chegava em casa, ele tava lá porque o José, eu deixava ele na creche e o José pegava ele. Você se sentia culpada. E aí eu chegava em casa, tinha uma cabecinha lá na janela. Olhando. E aí, de vez em quando, eu e o José, a gente lembra que ele ficava assim, mamãe, a mamãe, a mamãe. E eu ainda não tinha chegado. E ele ficava lá na janela até eu chegar. Então eu chegava do escritório, e aí, tinha dia que eu chegava, ele queria pôr o meu uniforme. Ele colocava o meu uniforme. E ali, tinha dia que eu chegava, arrancava o sapato e sentava, porque era o tempo que eu tinha com o Francisco. E aí o tempo foi passando, né? Eu saí do escritório, aí o Francisco começou a ficar meio período só na creche, aí a diretora falou assim, Glaucia, se você quiser, você pode deixar o Francisco o período todo, né? Até você ficar melhor, né? Pra você ter um tempo pra você. Eu falei assim, não tem porquê. Eu tô em casa e meu filho ficou o dia inteiro. Sim. Eu entendo hoje. Aí, tudo bem. Aí, logo, passou assim, uns 20 dias, a professora me chamou e falou assim, Glaucia, Francisco é outra criança. Pá! Né? Mas, vamos procurar. Aí, comecei a procurar psicóloga. Comecei a procurar, daí o Francisco começou a passar pela psicóloga 2 vezes na semana, e essa psicóloga eu falava assim, Francisco, não apresenta nada? Ela falou assim, não, Francisco não tem nada, porque ele tem a falta de limites. Eu falei assim, pode ser, porque ele é filho único, a gente cria ele dentro de uma bolha, mas eu acho que não é só isso, ele não tem TDAH, ele não tem nada de mais, não, Francisco não tem nada. E foi passando e eu via que não tinha retorno. Aí fui atrás de uma outra psicóloga. Aí encontrei com a doutora Camila com K, Camila Cardoso, gente, essa psicóloga é maravilhosa. Aí a K, como o Francisco começou a passar com ela, e o Francisco tinha medo de subir escada. Chega lá no consultório, uma escada enorme. De um degrau, o Francisco tinha medo. Então, assim, nossa, de um degrau, não é muito estranho. E aí, aos poucos, a Ká foi conversando com ele, foi subindo, ele foi segurando, né, no corrimão, e aí ele foi. Aí, um dia, eu cheguei pra Camila e falei assim, eu consegui uma neuropediatra. Você acha válido? Ela falou assim, eu acho muito válido, porque o Francisco tem alguns sinais do TDAH. Mas eu falei assim, e o autismo? Porque eu tenho um sobrinho autista. Sim. Né? Quer dizer, na verdade, todos os meus irmãos têm um filho autista. E aí, aí ela pegou e falou assim, acho válido, porque eu acho que só a neuro vai conseguir diagnosticar. Porque alguns sinais do TDAH se confundem com o autismo, então precisa fazer bem detalhado uma avaliação. Tem que ser e tudo especialista. Mais. Daí consegui, graças a Deus, né, a minha sobrinha. Aí passei, aí realmente foi diagnosticado que o Francisco era um autista de suporte nível 1, né, porque ele não precisava de tanto apoio, então, né, ele era suporte nível 1. E foi diagnosticado o TDAH. E aí, sai um pouco da sua culpa. Porque quando as pessoas te olham de forma diferente, quantas vezes eu fui cantar numa missa em Rubião, o José ficar com o Francisco e o José escutar assim, não sei por que trazem criança na missa. Nossa. Porque o Francisco não parava. É uma Vocês coisa... sabem, né, gente? A gente sabe.
sabe como é isso. Nossa, por que Às que vezes- traz pra ficar correndo? Às vezes não é nem fala, só o olhar da pessoa. Não, fora os E a olhares. gente já deixou de ir na igreja por causa Poxa, disso, todo né? mundo deixa É. uma vez, todo mundo deixa. E aí aquilo foi me ferindo, sabe? E aí começamos com. Aí, vamos, tá bom, diagnosticado com autismo TDAH. E agora? Vamos procurar tratamento. E liga daqui, 5 clínicas. Lista de espera. Fala, meu Deus, o senhor tem que me ajudar? Porque eu não vou dar conta. Aí foi só pra gente abrir um parênteses, foi nesse momento que é onde a fé começou a entrar. Que Exatamente. seria até um outro questionamento nosso, a próxima pergunta. Foi exatamente isso. Exatamente. E aí, eu já dava catequese aqui. E eu tinha um catequizando autista, o Tutu. E aí eu conversei com a Denise, a mãe dele, e a Denise falou assim, Glaucia, eu trabalho numa clínica que ela tá terminando de passar a avaliação pela Unimed e ela vai entrar. Ai, que benção. Espera que eu vou conversar lá. Ô Deus! Muito Ô obrigada. Glória! Ai, Deus é maravilhoso! Daí eu falei assim, então tá bom. Daí ela me avisou, daí eu já liguei. Aí essa clínica entrou em dezembro. Aí em janeiro eu liguei, daí eles já marcaram a avaliação, porque vem o laudo da médica, né? Sim. Falando, né? Do espectro autista. Aí a clínica, essa clínica Espaço Integrar, Camila, um beijo, que vocês são 10, né? Eles fazem uma avaliação de novo, então ele vai passar por psicólogo, pelo fisioterapeuta, pela terapeuta ocupacional. É que é algo muito individual, Nossa, né, é amiga? muito, é um por um, né? É um por um. E aí eles fazem toda uma avaliação e aí eles veem, né, que realmente ele era uma criança autista de suporte nível 1 e que precisa de tais tratamentos, terapias, com tantas vezes na semana e tudo mais. E aí a cada 6 meses é feita uma nova avaliação com o Francisco e aí a Camila me chama, passa toda a avaliação que foi feita, tudo que o Francisco evoluiu. Gente, é gritante. Quanto tempo já, amiga, nessa? 1 ano e meio. 1 ano Faz e meio. pouco tempo É, até. E o Francisco deu um salto. Daí as pessoas, assim, da igreja mesmo, vêm falar comigo e falam assim, nossa, como o Francisco mudou. Como o Francisco, como ele tá mais... Porque o Francisco era assim, a Glaucia chegando na igreja. Oi, gente, beijo pra todo mundo. Francisco, passa reto. Francisco volta, fala boa tarde para as pessoas. Boa tarde. Boa tarde, vai embora. Eu- Abraço, dá a cabeça. Lembra quando ele abraçava você? Sim, Ele dava a cabeça. sim. Né? E aí, o comportamento dele, né, social, principalmente aqui na igreja, onde é um ambiente que ele é acostumado. Sim. Melhorou muito, mas muito. O Francisco... Mas aí, né, lá, a Camila sempre fala pra mim, a terapia é muito importante, mas o apoio dos pais, Sim. da família, porque não adianta a criança ficar lá 50 minutos na terapia, 40 minutos na terapia, né, em cada terapia, né? E aí ela chega em casa, os pais não trabalham isso, então nós somos orientados, até me orienta. É um trabalho conjunto É um mesmo. conjunto. É a equipe Porque vai não pra adianta, casa. ai meu filho, não teve evolução, mas você tá fazendo sua parte em casa? Você tá na escola indo perguntar como que estão lidando com seu filho? Na verdade, às vezes as pessoas, elas têm, os filhos têm o diagnóstico, faz o tratamento, mas às vezes os pais não querem expor os filhos, às vezes. Não, tem pai que tem quer. vergonha, Conrado. Tem vergonha, não sei se é a Tem palavra pai certa, que não vergonha. leva o filho pra fazer a avaliação, às vezes nem é por falta de dinheiro, por medo de ser verdade. Porque às São vezes muitas esconde, né? coisas que precisam ser curadas trabalhadas, nas pessoas, né? Às vezes esconde isso, né? Que às vezes introduzir a criança, igual você faz, colocar, não, o mundão tá aí, filho, vamos aí, as pessoas estão aqui, você vai ter que conviver com essas pessoas exatamente. do seu jeitinho, mas você tem que conviver com essas pessoas, mas tem gente que não faz isso, prefere deixar a pessoa guardada dentro literalmente de uma bolha. E eu né? digo, quanto mais tarde for diagnosticado, essa criança for laudada, quanto mais tarde ela começar as terapias, Pior, né? pior é. Porque eu penso assim, eu não vou viver pra sempre. Sim. Sim. É uma preocupação de todos os pais, Não é? né? Eu não vou viver Não pra vou sempre. viver pra sempre, O né? Francisco precisa ter uma autonomia. Sim.
Agora ele entrou nos 9 anos, os hormônios vão chegar, depois vai vir a adolescência, depois vai vir a vida adulta. E o Francisco precisa ser preparado. Para se proteger também. Exatamente, exatamente. Essa é a minha preocupação, porque o Francisco, ele é muito inocente para as coisas. Quantas vezes eu via, por exemplo, até uma criança se desfazer dele, ignorar ele. Isso dói assim, tanto, mas assim, na gente. lata. E eu falava assim, filho, vem pra cá, fica aqui com a mamãe. Ele virava assim pra mim e falou assim, você não tá vendo que eu tô brincando com meu amigo? E a criança não tava nem aí. Nem aí pra ele. Sim. E aí eu pensava assim, pra que eu tô me preocupando? Meu filho não tá enxergando. Então ele não tá sofrendo. Mas a gente Mas a gente sofre. Quantas vezes? Né? A vontade é ir lá e dar um chacoalhão na criança, mas a gente não pode. Não podemos. Tem hora que a gente chama atençãozinho um pouquinho. Não, eu chamo. Principalmente se é criança assim que faz parte da paróquia. Mas é que a gente sabe, por exemplo, entre nós, a gente sabe que o João e a Ana, eles são super arteiros. Eu não ligo quando a Glócia chama a atenção deles, de jeito nenhum. E às vezes parece que eles respeitam mais a Glócia do que nada. Não é que eles são arteiros. Eles são crianças. Eles são crianças, Eles são crianças. crianças. Tem hora que passa um pouco do limite e tudo mais, mas são crianças. Sim. É que a gente vai impondo os limites, mostrando. Então eu não me importo quando você chama. Bom, nós já falamos sobre isso também, então não me importo mesmo, né? Porque eles precisam ser educados e as influências externas vão. Quer não, é uma rede de apoio, né? Exato. É uma rede de apoio. Exato. É uma rede de apoio. E muita gente não tem essa rede de apoio. Uhum. Eu faço parte do grupo do WhatsApp das mães atípicas de Botucatu. E lá, às vezes, tem mães que acabaram de chegar na cidade, que vieram de fora, que não tem parente, mas tem filhos atípicos. Exatamente. Deve ser mais difícil. Né? É muito difícil, gente. Se inserir numa nova comunidade, né? É difícil isso, né? E eu converso muito com o padre, de nós termos uma catequese inclusiva, que é algo que a gente porque trabalha. O importante é a criança entender o sagrado. Sim. Porque quanto adulto que tá aí comungando, vindo rezar o terço, não sabe nem o que é o sagrado. Não E sabe. nisso a gente vê, mais uma vez, né, falando que a gente ama muito ele, né? Vou falar do Padre Gustavo de novo, mas o esforço do Padre Gustavo nessa acolhida, né? E é lindo de ver, porque, por exemplo, vou colocar 2 situações que me emocionam muito hoje ainda. O seu sobrinho comungando. Sim. O Daniel, o sobrinho da Glau, ele é autista e ele recebendo o sacramento da comunhão pra mim é assim, vou tentar não chorar. É a coisa mais pura e mais linda que eu já vi, uma das coisas mais puras e mais lindas que eu já vi. E o Fran servindo pra mim também é uma coisa que toda vez me emociona, né? E eu acredito que em vários momentos da sua vida você olhou pro seu filho e viu, falou assim, nossa, Deus tá ali. Então, assim, em que momentos você olha pro Francisco e ele te faz enxergar o agir de Deus, assim, dessa forma? Nossa, todo dia. Quando ele tá de coroinha, assim, ele foca. Ai, gente, porque ele fica um olho no peixe, outro no gato, né? Então ele fica focado lá no altar e vendo onde que eu tô. Aí ele vê onde eu tô, aí ele já sabe, minha mãe tá naquele cantinho. Então de vez em quando ele olha naquele cantinho, mas ele tá totalmente voltado pro altar. E ele era uma criança que primeiro queria ser coroinha. Eu vinha na missa de quarta-feira à tarde, né, às 3 horas, com ele, e o Padre Gustavo chamava ele. Fran, você não quer ir comigo? Lá, me ajudar a servir? E ele tinha vergonha, ele tinha uma barreira, assim, ele não ia, mas ele falava que ele queria ser coroinha. Depois de um tempo ele falou que ele não queria ser mais. Aí um dia, nós estávamos na confissão da Semana Santa, e ele simplesmente, eu fui com o José, foi na catedral e a gente foi acompanhar o José. E aí a gente sentou no banco, esperou o José fazer a confissão. Ele simplesmente virou pra mim e falou assim, eu quero confessar. Eu falei assim, você quer confessar? Ele falou assim, eu quero confessar. Eu não perco a graça de Deus, gente. Eu falei assim, pode deixar. Fui lá, chamei a moça da catedral, falei assim, meu filho quer confessar. E nisso chegou um padre bem numa salinha, bem do lado onde a gente estava. E aí ela falou assim, então vamos esperar o padre se organizar, e aí eu chamo ele. E aí, gente, ele sentou lá, ele ficou conversando, daí o padre me viu e me chamou. Aí o padre tinha conversado com ele, perguntou que paróquia que ele era, ele falou que era da Nossa Senhora Menina, que ele era da igreja do Padre Gustavo. A igreja de Jesus Cristo, né? Mas ele é a igreja do Padre Gustavo. A igreja do Padre Gustavo. Daí o padre virou pra ele e falou assim, olha, Francisco, então você tem que ser coroinha do Padre Gustavo.
A mãe falando adiantou? Claro que não. O padre falou uma vez, saiu de lá falando que ia ser coroinha. Alô, Débora, tudo bem? E aí ele gosta muito. Então, assim, por conta do autismo, então eu deixo ele sempre muito livre, assim, entre aspas, tá, gente? Então, o dia, assim, que ele fala assim, que ele não quer servir, então ele não serve. Porque eu sei que ele não vai fazer com amor, vai ficar com cara feia no altar, eu falo pra ele, filho, pra Jesus, sorrindo, sorriso no rosto. Sorriso no rosto, estamos servindo Jesus, sorriso no rosto. Nada de chegar na missa brava, que tem dia que ele tá meio nervoso, e eu falo assim, nada de ir pra missa brava, ninguém vai sair dessa casa aqui bravo, não. E aí ele já vem, ele já fica preocupado se ele já pega a vela, se ele já não pega, e agora antes eu ficava com ele lá, na sacristia, e falava assim pra mim, pode ir, mamãe, eu já tô aqui com os meus amigos ministros e coroinhas. Meu Deus do céu, eu não aguento, Fran. E aí eu não vou mais. Então aí eu já entendi que ele já tem essa autonomia de chegar aqui, ali, né? de ir lá, então ele já vai lá, ele Ver já pega a vela, o que ele vai fazer, exatamente. né? E ele presta atenção nos gestos e tudo mais. Aí se eu tô meio assim, né, muito animada na missa, ele já dá uma olhada assim, Tipo, mãe, baixa, né, baixa menos, você né? não vai fazer e aí ele fala, ai mamãe, você me faz passar vergonha. Meu, e dessas falas dele, gente, ele é demais. Ele é muito engraçado. Tem alguma pérola, Glau, assim, que, meu Deus, o Francisco fez isso, assim? Olha, ontem, eu até estava conversando com a Camila lá, né, coordenadora do Espaço Integrar. Ele, por conta de eu estar falando muito assim, eu e Nossa Senhora, eu e meus anjos, sobre as minhas amigas que estão grávidas, as que tiveram aborto. Sim. Então eu acho que ele ficou, porque eles têm um ouvido, gente. Nossa. Que a gente fala, não escuta, mas o que não é pra escutar, tá ali. Escuta tudo, E aí ontem a gente tava deitado assim na cama e ele fala muito sozinho, né? E eu fico atenta, porque ele sempre me dá algum sinal sobre isso. E aí ontem ele falou assim, ele fica imitando as vozes do pessoal da sala dele, né? Então ele tava imitando a voz de uma das amiguinhas dele, aí um falava assim, fulana de tal, você tá grávida? Eu fiz assim, ó, a anteninha da mãe. Eita! E eu lendo o livro, estudando, a anteninha. Você tá grávida? Eu tô grávida. Você tá grávida de quem? Eu tô grávida do Francisco. Eu queria foi. Senhor Jesus! Aí eu olhei assim, o que foi fazer? Nada, mamãe, é só uma brincadeira. Eu falei assim, porque você é uma criança, né? Não tem nada de gravidez de criança. Não, mamãe, é só uma brincadeira, que coisa. Mas como pega o assunto, né? rápido. Nossa, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o que fala. Ele não perto. tem essa noção, assim. Sim. Ele é espertão pra umas coisas, com certeza. Mas assim, pra certos assuntos ele é muito inocente, assim. Mas ele fica muito preocupado com as pessoas. Sim, e fica Ele mesmo. fica. Porque ele. Lembra que eu falei pra você? Eu falei, outro dia eu tava me desmanchando em lágrimas. O Francisco chegou do meu lado, assim, e ficou olhando com uma cara pra mim de tia Jana, você tá bem? Sabe? Ele só olhou assim. Aí eu abracei ele e falei, foi cerco de Jericó, ele tava servindo como coroinha e tava passando o Santíssimo. E aí, depois da missa, eu conversei com você e fui falar pra ele que eu tava bem, né? Mas daí você tinha me explicado que ele já tinha essa noção, né? Já. Mas eu fiquei preocupada porque ele ficou olhando pra mim com uma cara, tia Jana, você tá bem, né? Ele sente pelo outro, né? Engraçado, ele chega e fala, tio, o João? Tio, o João? Figura. Ele é maravilhoso, ele é um sinal de Deus. Hoje ele fala pra mim, mamãe, eu sou um presente de Deus, que eu falo muito isso pra ele. Então, né, que os pais possam falar palavras assim que elevem os seus filhos, né? Então eu falo pra ele que ele é muito inteligente, que ele é muito especial, que ele é um presente de Deus na minha vida, que eu sou muito feliz e quando às vezes eu rezo à noite, eu abraço ele e falo, meu Deus, obrigada pela vida do Francisco, o Senhor me deu o Francisco de presente, obrigada, eu amo ser a mãe do Francisco, o Senhor é tão bom comigo, olha a família que o Senhor me deu. E eu rezo com o Francisco pra ele primeiro a fazer a oração espontânea, Sim, né? sim. E segundo, pra ele entender. Daí ele falou assim, ai mamãe, Jesus me ama. Ele vai pra escola hoje. Jesus me ama, né mamãe? Eu falei assim, filho, Jesus te ama. Você acha que a mamãe e o papai ama você? Você acha? Jesus ama muito mais você. Ai, muito mais você. E você tem que amar muito mais a Jesus do que a mamãe e o papai.
Então a gente precisa explicar isso para os filhos. E sabe que a Ana fala já pra mim, o João já falava, mas a Ana já fala: eu amo muito você, não mais que Jesus, mas eu amo muito você, sabe? Então é bonito de ver esse reforço. O né? catequizar em casa. O catequizar em casa. Clau, eu queria que você mandasse uma mensagem para essas mães que têm esses desafios especiais, assim, porque tem muita mãe, igual a gente falou agora há pouco. Tem mãe, às vezes, que esconde um pouco porque tem vergonha, às vezes tem medo de expor o seu filho, não é nem vergonha, mas tem medo de expor o seu filho Que o mundo tá bravo, né? ao mundão aí de fora, né? Mas é que a gente gostaria que você mandasse uma mensagem curta para essas mães aí, pra gente dar continuidade. Mães e pais, né? É. Primeiro, pais, é preciso apoiar essas mães. Porque muitas mães, mesmo estando casadas, estão sozinhas nessa vida. Né? E mães, primeiro coloquem Deus na frente, independente da sua religião, né? E eu coloco Deus e Nossa Senhora. E os anjos e os arcanos já mandam a milícia. Já manda a milícia. Não, já manda o Prontidão. Mas assim, primeiro coloquem Deus. Peçam a unção do Espírito Santo para que vocês possam fazer o melhor para os seus filhos, não o melhor para você, né? Porque às vezes a gente quer fazer o melhor para nós e aí acaba atrapalhando a vida dos nossos filhos. Sim. Então peça a Deus, né, pela unção do Espírito Santo, para que você faça o melhor para o seu filho, o melhor para a vida dele, né? Vá atrás de melhores terapias. Peça ajuda se você não sabe, se você tem dificuldade, né? Porque tem gente que tem dificuldade em procurar, em achar as coisas, né? Então peça ajuda, né? Peça ajuda a outras mães. Tem os grupos das mães atípicas de Botucatu, é um grupo, tem um grupo no WhatsApp das mães atípicas, tem esse movimento no Instagram. Então, assim, elas ajudam muito, porque a gente fica totalmente perdido. Independente se o seu filho tem autismo, tem TDAH, tem alguma síndrome, tem alguma síndrome rara, né? Deficiente físico, né? Crianças neurodivergentes, né? Eles precisam da nossa atenção, eles precisam do nosso amor. Tenha paciência. A paciência de Maria, o amor de Maria. Porque Jesus foi uma criança como toda criança. Ele era Deus, mas ele foi criança. Às vezes Com até certeza. grossinho com Maria, às vezes. Às vezes caiu, se ralou todo, né? E às vezes um grito não cura, mas um beijo cura. Né? Um carinho cura. Né? O Francisco sempre é o do abraço. Mamãe, me dá um abraço. Ai, mamãe, eu tô nervoso, me dá um abraço. E a gente abraça, e a gente beija, né? Então, mães, não tenham medo, vão atrás, vão descobrir. Se não for algo neurodivergente, deve ser alguma coisa que tem que ser trabalhada na terapia, alguma coisa em casa que está acontecendo, alguma coisa na escola, ele está passando por bullying, né? Então a gente precisa ir atrás, a gente precisa da saúde espiritual, física e psíquica dos nossos filhos. Né? Às vezes, até nisso que você comentou agora, espiritual, física, é interessante que às vezes a gente tem alguma coisa em casa e a gente tem medo, não sabe às vezes por onde começar a procurar. Se você acha que tem alguma coisa, você vai na sua paróquia, converse com o seu pároco, pede um direcionamento espiritual para ele, tem um bate-papo. O pároco da nossa igreja está para isso também, né? Para nos auxiliar nessa vida, nesse mundão que está, para nos auxiliar nos nossos filhos, até nos auxiliar na criação dos nossos filhos indiretamente, né? E a catequese nós temos também, né? Esse apoio, né? Nos procurem como catequistas, para que a gente possa de repente dar uma orientação, né? Para onde ir, que lado ir, a pastoral da família que tem auxiliado a catequese nesse ponto também. Que trabalho maravilhoso. A catequese, ela tem uma psicóloga que nos auxilia, Andressa, maravilhosa ela. Andressa maravilhosa. E ela nos auxilia. Então, todos os pais que trazem, né, algum problema, né, alguma coisa que eles não estão conseguindo resolver com os filhos, né, e que não é da parte espiritual, para que a gente converse com o padre. Então, as catequistas conversam comigo, eu converso com a Andressa, aí, se for possível, a Andressa marca um horário com esse pai ou com essa mãe. Por último, ela vai observar a criança, porque ela primeiro precisa entender o que está acontecendo, passa orientações para os pais, né, como lidar com isso,
E depois, se isso ainda não teve uma resposta, né? Então daí a gente conversa com a Andressa de novo e aí a Andressa vai conversar com a criança. Então assim, a gente é muito abençoado, gente. Ninguém a gente vai ficar desamparado, que nos gente. auxilia, né? E nós temos pedagogas na catequese, então a gente é muito O time é abençoado. top. Nossa, o time é top. Vamos ver se a coordenadora também é top, porque agora a gente vai judiar da coordenadora. Vocês, minhas colegas de catequese, chegou o momento que a gente esperava. Vamos ver se ela é boa de resposta. Amiga, eu não vou judiar tanto. Tá, obrigada. Porque eu sei que você fica nervosa. Eu não vou deixar você. Ah, igual ser nervosa, acho que não existe. Não, quando eu falei pra ela, amiga, a gente queria convidar você pra ser entrevistada no podcast. Aí ela falou assim: eu estava bem, não estava nervosa, agora estou. Eu não dormi à noite. Ai, que doida, gente. Não, a Ai, ansiedade, sim. ela mexe comigo. Então eu vou acabar com essa ansiedade e vou perguntar. Não, agora tá tudo o que certo. vier na sua cabeça. Nossa, que ok? medo. Tá. É bem simples. É simples. São 5 perguntas. Tá. Se você tivesse que escolher entre cantar no coral ou dar aula de catequese, o que você escolheria? Catequese. Ai, sabia! Não tem dúvidas disso. Sabia, tá fácil. Não põe catequese nessa pessoa. A gente tem que fazer um vídeo com a Glau, naquele assim, oi, é que eles acabam falando pro, né, ou tia, né? Oi, tia, pra ela conhecer a voz da pessoa e ela vai conhecer todo mundo, eu tenho certeza. Vai ter que fazer isso com os antigos, com os primeiros catequizandos. Nossa, é verdade. Ia ser muito legal. Podemos pensar nisso também. Já são homens. Santo de devoção. Escolhe um. Santo, Santo ou santa? Nossa Senhora, Padre Pio, São Francisco de Assis. Tá bom, já. É que é nossos santos lá de casa. Todos que tem. Então termina de contar. Santos que compõem o seu altar. Altar? É. São Bento, porque Francisco nasceu no dia de São Bento. Ai, que lindo. São Francisco de Assis, Padre Pio, São Benedito, Sagrada Família, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel Arcanjo, um santinho que eu ganhei do Caco. Santinho? Ai meu Deus, eu esqueci. A gente vai postar. Depois Ela vai eu ver vejo. na casa dela, Eu vou mandar ver. pra gente, a gente Eu vou vai ver. postar Tá na faltando descrição um santo. do episódio. O santo que faltou, que não vai deixar de amparar ela. Não há nenhum deles. Comida que marcou a catequese. Comida que marcou É. sonho. Ai, eu sabia! Gente, as duas campanhas de sonho bombaram, assim, ó, absurdamente. Gente, nossa. Em um dia de sonho da catequese, nós vendemos o equivalente de 3 dias de festa na paróquia. Sim. Olha, gente. É porque eu sei. Deus, gente. É Não é a Deus. gente, não. É Deus provendo. E o que faz com esse dinheiro? Vai pro retiro da catequese. Mês que vem. E se eventualmente fica algum valor, é investido em material didático, né? As crianças não passam necessidade de nada, gente. A Não, catequese- nem de doce. Nem de doce. Lembrancinha que eles mais ganham. Música que não pode faltar em um momento de oração. Meu Deus, geralmente quando eu tô no meu momento de oração, eu não ouço música. Porque eu posso rezar ouvindo uma música. Entendi. Mas estar em oração e botar uma música já é mais difícil. Olha só. É válida, resposta válida, passou. Check também. Que bom. E pra finalizar, qual a frase que você mais repete na catequese? Ixi, pelo jeito ela tem a resposta. O que mais eu falo na catequese? Depende. Silêncio. Me deixem falar. Mas assim, o que eu cobro muito das crianças: não faltem à missa, não pode comungar em pecado, faltou da missa tem que se confessar, para receber Jesus tem que estar puro de coração e de alma.
Não conversem na missa. O lugar da missa não é hora de bater papo e sair pra ficar bebendo água. E os pais vão comentar aqui o que eu falo na catequese. Isso aí. Que fiquem, né? Fica a aba de comentários sobre o que o seu filho diz que a tia Glau fala na catequese. Tia Glau brava. Tia Glau brava. Gente, eu sou uma catequista brava. Não parece, mas eu sou. Até pra ser brava, ela é engraçada. Porque eu fiz estágio com a Glau. Estágio de catequese com a Glau. Gente, sensacional. Ai, Glau, que bênção, viu? Muito bom ter você aqui com a gente. Bom pra mim. Nossa, foi demais. Eu tenho certeza que o testemunho vai alcançar muita gente. Amém. Esse testemunho. Sim. Sabe o que eu mais gosto, acho, do podcast? É que a gente traz pessoas do nosso dia a dia, né? Aqui da convivência da paróquia ou da nossa convivência nos nossos amigos fora da paróquia, para que todo mundo consiga entender que todo mundo tem uma vida real, que todo mundo tem as suas misérias, que todo mundo passa as suas dificuldades, mas que todo mundo que veio aqui consegue mostrar um pouco do agir de Deus pra gente. Isso é maravilhoso. E a gente queria pedir pra você, a gente encerra sempre da mesma forma, pedindo pra pessoa fazer uma oração. Se você puder fazer essa oração pra gente, por favor, eu ficaria muito feliz. Senhor Deus, nosso Pai, Divino Filho Jesus, Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos. Eu te agradeço por esse momento. Que o meu testemunho alcance corações, renove a fé, a alegria e a esperança. Senhor, eu sempre te peço que eu seja a luz por onde quer que eu passe e que eu realmente continue sendo a luz pela vida das pessoas, que o meu testemunho seja a luz na vida de alguém, seja a luz na vida de alguma mãe atípica, que está cansada, que está exausta, que não sabe mais o que fazer. Na vida de uma mãe que não é uma mãe atípica, mas está cansada dos seus afazeres, de cuidar da casa, de trabalhar, de cuidar dos filhos. Que o Senhor renove, Senhor, a vida dessas pessoas. Transforme a vida delas num vinho novo. Leve paz, leve tranquilidade, leve alegria, que elas possam também ser luz na vida do irmão, que todos nós possamos dar um sorriso a todos que passam pela nossa vida, apesar dos nossos pecados, das nossas misérias, das nossas limitações, Senhor. Faça de nós instrumento da Tua paz, da Tua alegria, da Tua misericórdia. Eu te louvo e te agradeço pela vida dos meus irmãos tão queridos, tão amados. O Senhor sabe do que eles precisam, do que eles necessitam. E que o Senhor fortaleça a fé deles como um casal, como filhos seus, como ministros dessa sua igreja. Que o Senhor renove em nós, através do Espírito Santo, todos os nossos dons. Que nós possamos reconhecer os dons que Deus nos deu. O dom da maternidade, o dom da paternidade, o dom da música, o dom da ministração da palavra de Deus, o dom de ser irmão do outro, o dom de amar, o dom de amar. Quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente lembra que a gente tem que amar o irmão, que a gente tem que amar o próximo, que esse próximo é a nossa família, é o nosso marido. Meu Deus, obrigada pelo esposo maravilhoso que o Senhor me deu, pelo filho maravilhoso. José, Francisco, eles são os presentes do Senhor na minha vida. O Senhor sabe quanto que o Senhor me renovou, o tanto que o Senhor renovou o meu esposo, o tanto que o Senhor renova o Francisco. Louvado sejas Tu, Senhor, pela nossa saúde, pelos nossos irmãos aqui presentes, pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando nas suas casas, ou no seu carro, ou no seu trabalho. Que o Senhor possa abençoar esses irmãos, abençoar a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Que lindo, amiga! É simples, mas é de coração. Ou você achou que você ia pra casa sem o presente misterioso? De jeito nenhum. Ainda bem que a gente já ganha um presente misterioso.
Não tem tanto mistério mais, Mas tudo bem, Mas né? ele continua sendo chamado de presente misterioso. Ficou gravado. Ai, alguém vai querer. Com certeza que o Fran vai ter. Ele vai querer. Aí, Fran, a gente tá falando pra mamãe deixar você usar a caneca dela do podcast, hein? Olha, mamãe vai deixar, viu? Porque você que fica me lembrando. Mamãe, você já assistiu Deus Age? Você viu o episódio do Deus Age? Mamãe, você não escutou ainda o Deus Age. Que bonitinha. Ele é maravilhoso. Muito obrigada, viu, Obrigada amiga? a vocês, gente. Imagina, Obrigado. a Pelo gente amor que de agradece, né? Deus é muito bom. Amém, a todo tempo. Todo tempo Deus é bom. E nós vamos nos despedindo por aqui dessa conversa maravilhosa, dessa delícia de momento. Que Deus possa nos amparar e nos sustentar. Amém. E para finalizar, como sempre, né? A gente fala, eu falo de repente, vocês falam Deus age, Tá bom. Você que acompanhou a gente até o final desse episódio, que Deus possa estar te nutrindo desse amor, que você possa enxergar a todo momento o quanto Ele te ama e que você possa estar ligado, porque de repente Deus age. Oh, minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila no regaço. Bem bonito, pra chegar no céu. Minha mãe.